Nós vemos na Bíblia diversos exemplos de pais que não foram pais bons, ou que não foram pais exemplares para com os seus filhos, e que nós, como igreja, como pais, devemos não tomar estes exemplos para as nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos procurar pais exemplares para nos espelharmos neles, para que nós venhamos criar e educar os nossos filhos baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, não para nos basearmos na criação do nosso filho no mundanismo, não para basearmos o ensino dos nossos filhos nas falsas crenças, nos falsos ensinamentos, mas sim no principal e único ensinamento, que é o da palavra de Deus. E como o primeiro princípio que eu quero abordar aqui com os irmãos nós devemos criar os nossos filhos no princípio do amor. Louvado seja Deus. Porque, irmão Mateus, a Bíblia vai nos dizer, esse é o principal pilar que um pai pode criar o seu filho. Os pais devem apresentar todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu afeto, porque foi desta mesma forma que Jesus, ele amou a igreja. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo clássico da palavra de Deus. Nós devemos nos espelhar neste maior exemplo, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, e por amar o mundo de tal maneira, deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o primeiro pilar, o primeiro princípio cristão, que nós como pais e nós como filhos e futuros pais devemos criar os nossos filhos, é o princípio do amor. Nós precisamos amar, nós precisamos demonstrar o nosso afeto, e não apenas amar, nós precisamos externar, porque nós não podemos ser pais que apenas amam em palavras, mas nós precisamos ser pais que amam em atitude. Então disse Deus: toma o teu filho. Aí tem uma vírgula. Só que Abraão não tinha apenas um filho. A Bíblia diz que Abraão se deitou com Agar, e ali teve um filho por nome de Ismael. Mas Deus, agora se relacionando com Abraão, ele diz: eu quero o teu único filho. Porém Abraão tinha dois. Agora Deus vem e diz: você precisa exercer o princípio do amor, porque através do amor é quem eu vou conseguir enxergar o que há de verdadeiro em ti. Deus olha e diz: Abraão, me dá o teu único filho. E ele especifica que filho é ele. Você disse: eu quero Isaac, porque eu sei que Isaac é quem você ama de verdade. Eu sei que Isaac é quem você gosta de verdade. Eu sei que é por Isaac que você daria a sua própria vida. Eu sei que é por Isaac que você ficaria com fome. Eu sei que é por Isaac que você demonstraria todo o seu amor. Então Deus disse: Abraão, eu quero o filho que tu ama, e eu quero que tenha um endereço certo. Eu quero Isaac, que é o filho que você ama. E nós, assim como Abraão, precisamos criar os nossos filhos com amor. Precisamos demonstrar o amor aos nossos filhos. Esse é o principal pilar, porque assim como Cristo, ele amou a igreja, ele amou a noiva do Cordeiro, nós também precisamos amar, cuidar e demonstrar afeto por nossos filhos. O segundo princípio que nós aprendemos aqui nesta palavra é o princípio da oração. Nós não podemos criar os nossos filhos sem uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos criar os nossos filhos no pilar da oração. João capítulo 11, verso 41 e 42, nos fala aqui sobre a cena em que Lázaro havia morrido. Agora Jesus está
com os seus discípulos. Jesus está no meio daquela multidão. Jesus havia conversado com as irmãs de Lázaro. O povo estava incrédulo, o povo não cria que um milagre poderia acontecer, o povo não estava acreditando. Só que no verso 41, Jesus havia dado uma ordem anteriormente e diz: então tiraram a pedra. E olha o que é que Jesus fala como um bom filho. A Bíblia diz: e Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse, a tradução original, a Bíblia vai dizer que ele orou, e falando disse: Pai, eu dou graças a ti, porque tu me ouviste. Olha que lindo, irmão, um filho que ele entende que este pilar é muito importante. Jesus é o maior exemplo de oração na Bíblia. Ele por 3 vezes em os seus últimos momentos da sua vida, no lugar chamado Getsemane, ele se retira para orar. Quando ele vai dar fé, os seus discípulos estavam dormindo. Ele chega para os discípulos, acorda e diz: vocês não podem velar 1 hora sequer comigo? E no mínimo Jesus está orando ali por 3 horas. Agora Jesus está aqui e ele está mostrando a importância desse pilar, porque quando nós criarmos os nossos filhos no pilar da oração, nós temos a certeza que todas as vezes que o meu filho, o seu filho, a sua filha clamar, o Senhor vai ouvir. Ele disse: Pai, eu te dou graça porque tu me ouviste. Olha o 42. A intimidade era tão grande, a importância do pilar da oração. Um pai criar um filho no pilar da oração é muito grande. Olha o que é que o 42 diz: porque eu sei que tu sempre me ouves. Não tem interferência, não tem barreira, não tem nada que impeça. Ele diz: eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia. A multidão não crê, mas tinha um filho ali que cria, um filho que foi criado e ensinado na importância da oração. Ele disse: Pai, eu dou graças a ti porque eu sei que tu me ouves. E ele disse: eu sei que tu sempre me ouve, porque todas as vezes que eu oro a ti, o Senhor me ouve. Um pai e uma mãe que cria o seu filho no pilar da oração, ele será um grande homem de Deus, será uma grande mulher de Deus. E uma certeza eu posso dizer para você nessa noite: todas as vezes que orar, o Senhor vai ouvir. Porque quando estiver doente vai orar e a enfermidade vai cair por terra. Porque quando estiver passando pela luta, não vai precisar correr atrás de socorro na vizinha, não vai precisar correr socorro em outro da esquerda, não, pelo contrário, vai fazer conforme a Bíblia nos ensina. E tu entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto e oculto, e a Bíblia diz que publicamente ele te recompensará. Porque este pilar é um pilar muito importante, o pilar da oração. E disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Nós lemos um versículo que Jesus chega e diz: Pai, eu te dou graças, eu oro a ti porque tu me ouves. Aí ele diz: e eu sei que tu sempre me ouves. Abraão era alguém que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que os seus servos não tinham a fé que ele tinha. Ele diz: vocês vão ficar aqui, porque, com minhas palavras, conjecturando, porque nós vamos fazer um culto lá em cima, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Ele, nós vamos falar com Ele, nós vamos exercer a oração, nós vamos adorar o Senhor. E o que é que vai acontecer depois? Depois nós vamos voltar. Então que nós venhamos ensinar aos nossos filhos a importância da oração. Meu filho, minha filha, sabe por que você vai aprender a orar? Porque quando você precisar falar com Deus, Ele vai te ouvir.
Meu filho, minha filha, sabe por que que você vai aprender a orar? Porque você vai aprender a ter intimidade com o seu pai através da oração. Meu filho, minha filha, você vai aprender a orar para que você possa enxergar o mundo espiritual de uma forma que os seus olhos naturais não podem enxergar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a importância da oração, porque é através dela que nós podemos falar com o Senhor. Mas em terceiro lugar, nós precisamos criar os nossos filhos no pilar da sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque nós não podemos ouvir a voz de Deus se não tivermos amor. Não podemos ouvir a voz de Deus se não tivermos o pilar da oração. Mas quando nós exercemos o amor, quando nós exercemos a oração, nós podemos ter a certeza que os nossos ouvidos vão estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E veio o Senhor, e ali esteve, e chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel exercia o pilar do amor, porque a sua mãe, exercendo o amor, entregou o seu filho para a obra de Deus. Ela disse: Senhor, eu preciso de um filho, mas quando tu me deres, ele será teu. E agora Samuel ouve pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez, ele ouve a voz do Senhor, mas porque não conhecia esta voz, pensava que era uma voz humana. O sacerdote então entende que era Deus que queria falar com ele, e ele disse: vai deitar, e se porventura esta voz te chamar novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia diz que bradou do céu uma grande voz, dizendo: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo em situações difíceis. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, pode estar pronto para ouvir uma voz ecoar do céu, aleluia, uma voz de muitas águas. E ainda que esteja passando por necessidade, escassez, situação complicada, vai soar uma voz do céu em teu favor. O quarto pilar é que nós precisamos criar os nossos filhos com obediência à palavra de Deus. Aí vem o humano, o homem, com seus falsos ensinamentos, as suas falsas teologias. Vamos mudar a letra da Bíblia. A Bíblia precisa ser relida, ela precisa ser reinterpretada, porque a Bíblia, ela falou para aqueles povos de antigamente, ela não serve para os dias atuais. A Bíblia precisa ser atualizada. Não, meu irmão, a Bíblia é a própria palavra de Deus. E eles dizem: mas a Bíblia foi escrita por homens, porque tu és um incrédulo e é alguém vazio. Mas estes homens que escreveram esta palavra foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardoou o jumento, tomou consigo os 2 servos e a Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus fez o quê? Que Deus lhe dissera. Se Deus disse, é porque a palavra de Deus era para ele fazer o quê? Daquela forma. Verso 9: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Porque você não pode só começar obedecendo a palavra, você também tem que terminar obedecendo a palavra. Irmão Mateus, eu fui para a oração na segunda, mas no domingo eu estava lá na festa dançando forró. Está errado.
Irmão Mateus, na terça-feira eu vim para o encontro de jovens, mas na quinta-feira, no dia do ensaio, eu fui para a praça ficar com a gatinha. Irmão Mateus, na quarta-feira eu vim aprender a doutrina, mas quando foi no domingo eu fiz totalmente o contrário do que o irmão pregou. Abraão começou obedecendo e terminou obedecendo. Quinto e último princípio, ele vai ser um exemplo e testemunho dos grandes sinais de Deus na vida dele. Eu vou pregar para minha filha, você acredite em Deus. O Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus de milagre. Se eu não tenho um milagre para contar para minha filha, eu não sou exemplo. Como é que eu vou dizer para minha filha que ela precisa servir a Deus com amor, se eu não amo a Deus, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, se eu sou um crente que não obedeço a palavra, e pior, se eu não sou um exemplo e não tenho testemunho para repassar para os meus filhos. Eu preciso ser exemplo e eu preciso ter testemunho. E este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Lá vem Nicodemos vai procurar Jesus. Eu preciso me encontrar com ele porque ele é exemplo de alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que Deus é com ele, porque não pode alguém fazer esses sinais que ele faz, se Deus não for com ele. Ele procurou ter com Jesus, porque Jesus era alguém que era exemplo, e a sua vida era uma vida de testemunho. Testemunho de quê? De sinais, prodígios e maravilhas que Deus operava através da vida dele. Eu preciso que Deus seja na minha vida, eu preciso ter testemunho na minha vida, para eu poder fazer os meus filhos, os nossos filhos enxergarem em nós os sinais de Deus nas nossas vidas. Eu preciso ter sinal de Deus na minha vida, para minha prole, para minha geração enxergar que os sinais de Deus são na minha vida. Porque eu não posso dizer: olha, se você orar, Deus vai responder, se eu não tenho testemunho de uma oração respondida. Eu não posso dizer: olha, você ore que Jesus cura a enfermidade, se eu não tenho testemunho de uma cura de enfermidade. Olha, você ore que Jesus vai mudar o cativeiro, vai mudar esta situação, se eu não tenho um testemunho de uma situação na minha vida que foi mudada por Jesus. Vai olhar e vai dizer: não pode, você não pode dizer, porque você não é exemplo. Eu não posso acreditar na sua palavra, porque você não vive isso que você prega. Os nossos filhos têm que olhar para nós e assim: eu acredito na palavra do meu pai, eu acredito na palavra da minha mãe, porque esta palavra que ela prega, esta palavra que ele prega, há um sinal de Deus, há um testemunho de Deus na vida dele e na vida dela. Vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, o que é que o testemunho faz? Pode confiar que eu atesto este testemunho, que este fato foi verdadeiro. Então nós temos que chegar para os nossos filhos e dizer: meu filho, você pode orar, porque verdadeiramente você serve a um Deus que responde oração. Meu filho, você pode amar ao seu Deus. Porque meu pai, porque minha mãe, porque se você amar ao seu Deus, você orar ao seu Senhor, os seus ouvidozinhos vão ouvir a voz dele, a voz do Espírito, que é como a voz de muitas águas, e você vai ter o discernimento aberto para obedecer a palavra de Deus. Ele disse: eu quero que vocês sejam minhas testemunhas, Samaria, Judeia e os confins da terra. Ele disse para os discípulos: os sinais vão seguir. Quais sinais? Vocês precisam acreditar neste testemunho. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser o quê? Curados. Jesus nos ensina que nós precisamos ter sinal, nós precisamos ser testemunhas para aqueles que estão ao nosso redor. Porque se você segue todos esses princípios, se você ensina o seu filho, a sua filha, a sua descendência a ser criada com princípios cristãos, você pode ter certeza que os seus filhos, a sua geração,
vai desfrutar dos milagres de Deus na vida deles. Eu sou fruto, eu vivo sinais do que os meus pais plantaram, do que os meus pais me ensinaram. Talvez se o meu pai tivesse me ensinado a ter uma vida assistindo televisão 24 horas, vivendo no meio da rua, para cima e para baixo, quando eu não queria ir para a igreja, ter deixado ficar em casa, quando eu não queria ir para uma consagração no sábado pela manhã, ficar em casa. Talvez se meu pai e minha mãe não tivessem colocado disciplina, será que eu iria estar aqui hoje, num púlpito de uma igreja, pela misericórdia de Deus, ministrando uma doutrina? Não estaria. Então aquilo que nós como pais fazemos hoje, ensinamos, criamos os nossos filhos, vai trazer grandes sinais para os nossos filhos no amanhã, no futuro. Você precisa ser profeta na vida do seu filho. Você precisa ser profeta na vida do seu filho, da sua filha. Quantos pais por aí? Vai ser vai viver no mundo não vai ter futuro, vai ser isso, vai ser aquilo, não vai prestar para nada. A sua boca tem que profetizar coisas boas para a vida do seu filho. Abraão, mesmo com uma sentença negativa aos olhos humanos, de morte, de sacrifício, ele profetizou algo extraordinário. Ele disse: vocês fiquem aqui, porque nós vamos adorar, mas nós vamos voltar. Profetize que o seu filho vai ser uma bênção. Profetize que na vida da sua filha vai ter vitória. Profetize na vida da sua geração um futuro próspero, um futuro de firmeza na casa do Senhor. Ana estava dizendo: Senhor, eu quero um filho, eu preciso de um filho, mas lá no futuro, quando ele nascer, ele será teu. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou a Isaque: está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Isaque era alguém que foi ensinado que adorar a Deus era sacrifício, precisava ser um cordeiro imolado. Isaque entendia que eles estavam indo fazer um culto. Abraão disse para o seu filho, Isaque chega e diz: meu pai, cadê? O que vai acontecer? Está faltando. Mas ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele é um pai que ele é cheio de Deus, e diz para o seu filho: meu filho, nós servimos a um Deus da provisão, nós servimos a um Deus que não deixa faltar nada, Ele vai prover. Nós servimos a um Deus que Ele sabe todas as nossas necessidades, mas Ele diz em sua palavra: e Ele suprirá todas as vossas necessidades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Pode ter certeza que Deus é suficientemente poderoso para prover tudo aquilo que nós precisamos. Você tem que ser um pai que vai chegar para o seu filho e vai dizer: meu filho, aprenda a amar o seu Deus, obedecer o seu Deus, a orar ao Senhor, a ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de obedecer a esta palavra. Por que, meu pai? Por que, minha mãe? Porque se você fizer tudo isso, você pode ter certeza que o Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Quando ele olhou e viu para trás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e foi então Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Deus não mostrou para Isaque, Deus mostrou para Abraão, sinal que nós temos que mostrar para os nossos filhos, que nós somos testemunhas dos sinais de Deus na nossa vida, ensinar para eles que nada vai faltar, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades. Só pode receber os sinais, ser testemunha, ver as maravilhas de Deus serem realizadas na sua vida e na sua descendência, porque isso é profético. Ele disse: e em tua descendência serão benditas. Ele disse: a tua descendência será abençoada, receberá a minha bênção. Por quê? Porque obedeceu a minha voz. E no verso 19 a Bíblia diz que ele voltou para os seus servos
E eles se levantaram e foram juntos. Nós precisamos ser pais que mostram para os nossos filhos o poder de serem pais que vivem sinais de Deus, que têm para ser testemunhas dos sinais, dos milagres de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas.